Estamos em tempo, olha lá, são 10 horas e 18 minutos. Deus seja louvado e engrandecido. Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus maravilhosa nos instrui. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se o morrer, o marido estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Diga aí glória a Deus por isso, amado. Esse é um texto de absoluta relevância para nós. Vamos orar. Pai querido e amado, que esta palavra bendita, maravilhosa, tremenda, alcance o coração dos teus filhos, alcance o coração da igreja, alcance, Senhor, os ouvidos espirituais dos seus amados, da noiva de Cristo, para que ela possa germinar, possa trabalhar, possa dar frutos, assim como Paulo, escrevendo a Roma, instruiu-lhes, dar frutos para Deus. Ó Deus, nós necessitamos da graça do dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito, para que possamos então ver famílias restauradas, casamentos restaurados, filhos bem criados. Ontem, Deus, na nossa cerimônia de batismo, a primeira cerimônia de batismo do nosso ministério, em que nós tivemos irmão Jorge Andrade batizado, irmã Sueli Andrade batizada, irmão Valdécio Júnior batizado, irmã Maria do Socorro batizada. Nós tivemos a oportunidade de ver famílias cristãs, filhos bem criados, esposas fiéis, maridos que amam suas esposas. Tivemos a oportunidade de viver um momento de cristandade cheio da glória de Deus. Então, Senhor, para nós é maravilhoso ver os frutos da palavra de Deus na vida dos seus filhos amados. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo do Senhor, a igreja de Cristo, diga amém e amém. Obrigado, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Igreja querida, igreja amada, santos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ter dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você serve do outro e desagrada o primeiro. Portanto, não existe meio termo. Todos nós temos um Senhor. Todos nós. Não existe campo neutro na vida espiritual. Ou você é escravo do pecado, ou você é cativo da justiça de Cristo Jesus. E eu recebo para a minha vida e para a tua que nós somos cativos da justiça de Cristo. A confissão pública do batismo exige ao batizado publicamente confessar, a responder a duas perguntas. A primeira,
tem a ver com Jesus ser o seu Salvador. Então nós questionamos publicamente: você crê que Jesus é o teu Salvador? Você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Você crê que Jesus ressuscitou, o Filho de Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos para salvar você? Sim. Então você crê que Ele é o teu Salvador? Sim. Mas esse não é tudo. A segunda pergunta é referente a se você crê que Ele é o teu Senhor. Então você está disposto a dar o teu testemunho para a sociedade? Você está disposto a frutificar para Deus? Na tua empresa, na tua família, no teu casamento, na relação com os teus filhos? Você tem compromisso de dar testemunho que Jesus é o Senhor, que você é seguidor de Jesus? Sim. Então, mediante a sua confissão pública de fé, nós lhe batizamos em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus não é só o Salvador, Jesus é o nosso Senhor. E há muitos que querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Jesus quer o Jesus que o salva do inferno, que o salva das lutas, que o salva dos problemas, mas não quer Jesus o Senhor que diz: tome a sua cruz e siga-me. Você precisará muitas vezes renunciar muitas coisas em prol do amor a Cristo Jesus, e nós somos cativos de Jesus, da sua justiça, e estamos prontos para renunciar o que for preciso. Porque não há outro caminho, não há outra verdade, nem outra vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, quando nós conhecemos previamente o resultado desses dois domínios, ou o domínio do pecado, ou o domínio da justiça sobre nós, e o resultado qual é? O domínio do pecado, diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Amados, fumar deve ser uma coisa boa, não sei. Mas é só boa até que aparece um efizema pulmonar, que aí vem o resultado do pecado, né? Fazer sexo adoidado aí deve ser uma coisa legal, até que aparece a AIDS, a DST, o problema, e a pessoa vive aí uma vida desgraçada muitas vezes, não é verdade? Então, o pecado em si, a sua prática, a pessoa vai lá praticando, até que o salário chegue e a conta é mais alta do que se pode pagar. Agora, o domínio da justiça, qual que é? Amado, viver para Deus é caminhar para a vida e para a paz. Não há nada melhor do que você botar a sua cabeça no travesseiro e saber que você está debaixo da graça de Deus sobre a tua vida. Não há nada melhor do que você ter aquele sono profundo e reparador e saber, amado, que você está caminhando na verdade, de forma íntegra. Você é cristão, louvado seja o Senhor. O apóstolo João diz: filhinhos, escrevo feliz a vocês, porque tenho ouvido que vocês têm andado na verdade. Louvado seja o Senhor. Olha, fico feliz porque cada ovelha nesse ministério tem buscado andar na verdade em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. E nesse andar da verdade, não posso me esquecer de enviar a palavra agora para a nossa irmã Daniela, que foi visitar o seu sobrinho, verdade, amado? Cuidando lá da sua família em termos espirituais. O menino tem sofrido diversas coisas, agora caiu lá, bateu a cabeça, fez um rasgo aqui profundo, parece que quando acordou nem estava reconhecendo, estava confuso e tudo mais, e ela como cristã, no momento de necessidade da família, um momento de problema, tá? A sua assistência, louvado seja Deus, que a graça de Deus esteja naquele lugar, em nome de Jesus. Ou seja, estamos andando na verdade, e você sabe que um dos lugares mais difíceis de ter reconhecimento qualquer é dentro da família, dentro da família. Jesus Cristo, pelos seus irmãos, em certo momento foi dado como louco. Ele está louco, vamos pegar ele. E Jesus estava lá dentro da casa e falou: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele falou: mas vem cá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, se a gente sabe o resultado do que é ser dominado pelo pecado, o que é ter Jesus na vida, isso deve nos motivar ainda mais a abraçar a justiça, a abraçar a vida cristã, a abraçar a palavra de Deus.
por mais que hajam muitos preços a se pagar, amado, todo preço que você possa pagar aqui nessa terra não se compara ao preço que o ímpio vai pagar na eternidade. O preço que nós pagamos aqui é temporário. O preço que o ímpio vai pagar, a eternidade não vai poder apagar. Deus nos livre com a sua graça e misericórdia. Não gosto nem de pensar numa coisa dessa. Então, em Romanos capítulo 6, versículo 17, olha que a palavra maravilhosa de Cristo Jesus diz: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Veja o que Paulo está dizendo. Amado, não foi a doutrina que foi entregue a você. Foi você que foi entregue para a doutrina. Ou seja, você está sendo forjado pela doutrina. E aí o versículo 21, Paulo diz assim, até o 23, 21 a 23, ele diz: naquele tempo que você era escravo do pecado, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha pergunta é: alguém quer receber salário nessa igreja? Bom, depende do salário que o pastor está falando, pastor. Depende do salário. Se for esse salário aí do pecado, deixa para outro, não quero não. Amados, eu vou lhe dizer, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus em Cristo Jesus você foi liberto do domínio do pecado. Você e eu não somos mais escravos do pecado. Amado, você está liberto do pecado. Você pode olhar para o pecado e dizer não para o pecado. Sabe por quê? Jesus chegou à tua vida. Jesus transformou a tua vida, amado. Você é filho de Deus, é ovelha do Senhor, é imagem e semelhança de Cristo Jesus. E aí, como Paulo disse, nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer o pecado, amado. Aleluia! E eu vou lhe dizendo uma coisa: o pecado é a pior coisa do mundo. Amado, pobreza não afasta ninguém de Deus. Doença não afasta ninguém de Deus. Brigas, problemas que não afasta ninguém de Deus. Falta de dinheiro, aleluia, não afasta ninguém de Deus. Falei falta de dinheiro, alguns irmãos sentindo uma dor na espinha. Ó Senhor, falta de... Ai, eu estou com dor até na coluna agora. Falta de dinheiro não afasta ninguém de Deus, amado. Mas o pecado pode afastar. O pecado é maligníssimo, amado. E a única coisa que afasta o ser humano de Deus é o pecado. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Logo, se você está em Cristo, é impossível que você perca a sua salvação. Entretanto, muitos têm o espírito apagado. O espírito se apaga. Não ouve mais o Espírito, não tem mais a comunhão com Deus, sabe? Não tem mais discernimento espiritual. E aí Deus vai lá, corrige, disciplina, até que Ele açoita. Então, amados irmãos, eu declaro frutos do Espírito em nossas vidas. Frutos de paz, frutos de alegria. Então, Paulo está evidenciando as bênçãos desse novo domínio em Cristo. O que é ser cristão? Amado, há lutas. Nós vamos entender isso no capítulo 7, porque a pessoa diz: pastor, parece que ser cristão é um negócio meio esquizofrênico. Paulo quer fazer uma coisa, faz outra, e tem o pecado e a lei, e que vem, e que não sei quantas. Ser cristão não é para ser feliz? Sim, mas é impossível ser feliz sem reconhecer o teu real problema. É impossível ser feliz se você não tem um diagnóstico do problema que você tem, porque é impossível ser saudável se você não conhece a doença.
Por isso falamos ontem lá no batismo, quando Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 14, 15, está respondendo a Nicodemos sobre o novo nascimento. Então ele diz: assim como foi levantada a serpente no deserto por Moisés, é necessário que o Cristo Jesus seja levantado. Por quê? Lá no deserto, quando alguém era mordido, picado por uma víbora, e aquele veneno do pecado era inoculado, a pessoa, foi picado, está lá o veneno. A pessoa olhava para a serpente e era curada. Você só pode olhar para Jesus e ser curado em Jesus se você reconhecer o vírus que foi inoculado em você e em mim. E esse vírus chama-se pecado. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há cura. Sem o reconhecimento do real problema, não há vida cristã feliz, não há felicidade. A pessoa fica lá de abismo em abismo, seguindo, batendo cabeça. Amado, veja o problema, não fuja, reconheça o problema, peça a graça de Deus. Paulo não virou um religioso, negando seus pecados, negando seus problemas. Paulo virou um cristão. Ele disse: gente, tem um problema aqui, a gente vai ter que resolver esse negócio. Cristo em nós é a esperança da glória. Você vai andar no Espírito, amado, e vai caminhar para a vida e para a paz. Então ele está evidenciando as bênçãos desse novo domínio, a libertação da lei, a libertação do pecado, da morte, em virtude da união com Cristo Jesus, na morte de Cristo. O batismo, inclusive, é a representação física disso. A pessoa foi sepultada com Cristo. Por isso, em primeiro lugar, nós optamos pelo batismo por imersão, porque o texto do original é muito difícil. A palavra é baptizo. Então você tem uma vertente presbiteriana que acredita na aspersão, ok? Mas a sensação mais palatável é que essa imersão, você foi sepultado com Cristo e ressuscitou. Há casos, como a irmã Socorro me apresentou ontem, um caso de que tem que ser por aspersão. E nós vamos lá, amados, se não for ninguém lá. A pessoa está já morrendo, não consegue sair da cama, não anda, é impossível tirar ela para fazer um batismo. Então nós vamos levar lá e vamos abençoar a vida dessa irmã. Vamos fazer a aspersão nele. Né? Sua mãe também? Então, amados, você está lá na UTI, o cara recebeu Jesus, amado. Você não vai levar, não tem como. Mas nós vamos fazer a obra do Senhor de uma forma ou de outra. E a graça de Deus vai alcançar esta vida, amado. Isso é importante. Então, irmãos, você é um liberto. A capacidade de Deus está na tua vida, amado, para subjugar o que é de maior malignidade, que é o pecado, viver para Deus. E em virtude da união com Cristo ressurreto, é que esta capacitação vem. Não é a religião, não é uma fórmula mágica que eu posso chegar aqui, irmão. A nossa igreja, a comunidade cristã, tem uma fórmula mágica. E se você fizer assim, 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 e não cortar o cabelo, e não pintar as unhas, e não raspar as axilas, e você fizer um negócio desse, aí você vai conseguir. Vai conseguir ficar com cheiro de gambá. Mas não tem nada a ver com a salvação. Então, entende? Não tem nada a ver, amado. Quem faz a obra, e esse nascer de novo, nós falamos ontem do original grego, é a palavra anotem. Essa palavra significa, é de cima. É das coisas do alto. Quem produz aqui é a união com Cristo ressuscitado. Nascer de novo é Cristo Jesus. Amado, que do alto vem a graça de Deus sobre a nossa vida, amado. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Você é um abençoado, do céu está lhe sendo dado. Você é feliz, é do céu que vem a tua vida. Você tem certeza da sua salvação em Cristo. Esta bênção maravilhosa vem do céu para a tua vida, amado. É Cristo, é Jesus. Amado, é Jesus do início ao fim. Não há nada na vida que possa ser feito sem Cristo. É a nossa união com Ele, é crescimento integral na vida cristã. Romanos 8, versículo 12 a 15. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a... Olha o salário aí, hein? Olha o salário prometido aí, é a morte, amado.
Mas se pelo Espírito e mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: ah, papai. Tem aquele corinho que a gente canta na igreja: ah, papai. Porque, amado, nós fomos adotados em Cristo Jesus, amado. Teu nome está inscrito no livro da vida e do Cordeiro, e de modo nenhum será apagado, amado. Então, ovelhinha amada, o fato de um indivíduo ser liberto do pecado pela graça deve motivá-lo a se dedicar mais ainda, a ser mais santo. O santo dedique-se a santificar-se, diz a palavra do Senhor. Então, a dedicação à justiça é uma incumbência dos crentes. Você é um crente em Jesus, você deve procurar, de todas as maneiras possíveis, a justiça cristã, a ética cristã, procurar falar a verdade, não permitir seus princípios serem deturpados. Cuidado com as bandeiras que você levanta. Digo isso com todo amor e carinho para a igreja. Nós não adotamos a política partidária no altar da igreja, mas nós adotamos princípios. Cuidado em quem você dá o seu voto. Cuidado, você não pode ser cristão e pedir depois para orar por um filho drogado, se você dá um voto para um demônio que quer liberar as drogas. Você não pode ser cristão e pedir liberdade de culto se você dá o voto para um demônio que segue a perseguição, quem perseguiu a igreja historicamente. Cuidado! Depois o cara vai lá, levanta a bandeira do aborto, pode matar mesmo a criança, que a mulher é dona do seu corpo. Pode matar lá o bebê. Se você arrancar uma orquídea da Amazônia, vai preso. Se você matar um passarinho no sei onde, você fica na cadeia. Ninguém tem que fazer essas coisas, mas você fazer aquilo, você é preso. Você mata uma criança, está tudo bem. Que incongruência é essa? Que justiça cristã é essa? Que ética é essa? Ninguém pode servir a dois senhores. Há coisas, às vezes, que a gente precisa falar no altar, que a gente sabe que, falando diante de um público, diante de uma internet, vai desagradar muita gente. Mas eu preciso agradar a Deus antes de agradar aos homens. Senão eu não sou verdadeiro. Senão eu não sou um pastor. Senão eu terei responsabilidades a contar pela mensagem que preguei. E eu não quero dar tipo de satisfação a Deus errado. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer: meu Pai, eu fiz o melhor, eu preguei a Tua palavra. Atos capítulo 20, jamais deixei de anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Então, ovelhinha amada, o filho pródigo, sem perceber essa motivação de estar na casa do Pai, de abraçar a justiça, servir a Deus, levantar a bandeira do reino, o que é que ele fez? Estou aqui na casa do Pai, aqui tem até um conforto, beleza. Ou seja, às vezes quando a pessoa está no conforto, ela esquece como é ruim o problema. Às vezes a gente fala e não sabe a importância da voz. Fica 2 dias sem falar para você ver. Não é verdade? A gente não sabe a importância de fazer isso aqui, Fica sem conseguir andar, para você ver a dificuldade que um paraplégico tem. Então, casa do pai, o cara estava lá, opa, beleza, não, pai, quer saber, eu vou sair da tua casa, eu quero a minha parte, vou viver. Viveu absolutamente, perdeu tudo, queria comida de pouco, ninguém lhe dava nada, até que voltou para a casa do pai. Amado, no mundo não tem nada para você, só Jesus tem graça e misericórdia. Então, ovelha, o Evangelho liberta para que você viva do jeito que você bem entender? Esta é a pergunta. O Evangelho te liberta para você viver do jeito que você bem der na telha? Não. Claro que não. Você pode estar casado com a lei, ou você pode estar casado com Cristo, mas você não pode estar não casado. Ou você está casado com a lei, ou você está casado com Cristo. Então, Romanos capítulo 6 afirma que o cristão está unido com Cristo. Se você crê em Jesus, e quem crê em Jesus nesta igreja aqui, amado?
Você já entregou a tua vida para Jesus? Você é servo de Deus neste mundo. Vamos viver a vida eterna para a glória do Senhor. Então, Romanos capítulo 6 diz para nós que estamos unidos com Cristo e, portanto, livres da lei. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 7, que é o texto de hoje, ilustra esta verdade através da analogia do casamento. Contudo, Paulo está colocando nesse texto aí entremeados que a presente era ainda sofre os efeitos do pecado de Adão. Logo, há influência da natureza adâmica sobre o coração do crente. Somos cristãos, mas às vezes a pessoa, pastor, eu sou crente, mas às vezes dá a vontade de falar mal do irmão do lado. Pastor, eu sou cristão, mas às vezes dá vontade de dar uma chapuletada não sei quem. Está repreendido, amado. Pastor, eu sou crente, mas às vezes quando o cara leva um tombo na rua, eu caio na gargalhada. Então, amado, é a natureza adâmica. Nesta vida, a obediência do crente não será perfeita. Você não conseguirá ser perfeito. Às vezes é num pensamento, às vezes é numa palavra. A morte continua a ser uma realidade. Então Paulo está introduzindo um princípio. A obra de Deus é realizada pelo Espírito na vida de quem está unido a Cristo. E estabelece um contraste entre a lei que é ineficaz, a antiga aliança, a velha natureza, o pecado, e a obediência ao Espírito Santo, que produz vida naqueles que estão debaixo da nova aliança. Então, amado, eu declaro vida na tua vida hoje, amado. Olha que todo medo vai embora da tua vida, toda ansiedade vai embora, o medo de ser rejeitado por Deus vai embora. Por quê? Porque você já foi lavado e liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Você já foi aceito por Deus. Você lembra que a gente falou lá nos primeiros capítulos de Romanos que a justificação é uma antecipação do juízo final? Porque o que é o juízo final? Juízo final está lá todo mundo perante o trono de Deus. Você está condenado, vai para o inferno. Você está justificado, vai para o céu. A justificação em Cristo é uma antecipação desse juízo para hoje. Por quê? Porque hoje a Bíblia diz que em Cristo nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, foi antecipado. Em Cristo, amado, você já tem a vida eterna. Então você agora aproveita esta vida eterna para quê? Para cair no sambinha da garrafa? Ou para fazer um presídio e o presídio ficar tão maneiro que você depois decide morar nele, lá no Jericinó, com 300 anos de condenação. É para isso? Claro que não, amados. Nós somos servos de Deus e em nome de Jesus Cristo você vai se viver para a justificação, para a santificação. Você vai abraçar o reino, vai abraçar a oração, vai abraçar a palavra de Deus, vai abraçar o culto racional. E o povo lá fora vai dizer: esse povo é doido. Domingo de manhã, um sol amarelo lá em cima, bonito, queimando as ondas do mar. E o povo está lá na igreja e a gente vai cantando para a casa do Senhor. A gente vai glorificando para a casa do Senhor. Então, mas a união com Cristo Jesus produz um modo de vida santo, algo que a lei não é capaz de fazer, e isto é operado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 7, versículo 1 a 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, o casamento, o que é? Casamento é um relacionamento legal que restringe. Você está casado, amado, está ali, a tua vida é essa, o casamento. Mas somente se tanto o marido quanto a mulher viver. Se um morre, o outro está livre da lei conjugal.
A lei só tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. A lei não pode determinar a vida de um morto. Morreu, acabou a lei para ele. O cara morreu. O que adianta as Casas Bahia mandar? Tem que pagar a dívida. Morreu. Eu vou sujar teu nome. Pode sujar, manda lá para o cemitério de uma. Então a lei tem domínio enquanto ele vive. Agora, a morte do cônjuge é o que faz diferença se o próximo relacionamento a se manter será considerado adultério ou legítimo. O marido vive, então esse relacionamento aí é adultério. O marido morreu, então você está desobrigada, pode contrair novas núpcias. Aí ele então aplica esse conhecimento a nós, igreja, versículos 4 a 6, olha lá. Assim, meus irmãos, também vós, agora ele está dizendo que quem morreu foi você, não é o outro marido, é você que morreu. Vós morrestes relativamente à lei, por meio de quem? Do corpo de Cristo, para pertencer a quem? A saber, aquele que ressuscitou. Se você pertence a Jesus Cristo e vive para Ele. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pelo antigo marido. O antigo marido quem que era? Era a lei. Aí o antigo marido abusivo, legalista, colocava em realce as paixões pecaminosas. Então essas paixões operavam em nossos membros e frutificávamos para a morte. Agora, porém, libertos do antigo marido. Por que a gente foi liberto do antigo marido? Porque a gente morremos e ressuscitamos quando? Ressuscitamos quando Jesus venceu a morte. Então, amado, diz que marido e mulher casou, aí, amém, casado até a morte e tal. Aí os dois morreram, chegou lá no céu. Aí a mulher chegou, meu marido. Ele, não, é até que a morte o separe. Deus que me livre. É até que a morte o separe. Acabou, passou. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, amada ovelhinha, Paulo está aplicando isso sobre nós. Tornar-se cristão é uma transformação total de vida. Transforma o relacionamento em obediência. Nós não nos relacionamos com Deus pela lei. Nós não obedecemos a Deus com medo da lei. Você não vem à igreja por medo do diabo. Você não vem à igreja por medo de ir para o inferno. Você não vem à igreja por medo da lei e o tacão da maldição da lei. Você vem à igreja por gratidão e alegria. Você vem à igreja porque Jesus te salvou. Você vem à igreja porque você está casado com o ressuscitado. Você vem à igreja porque o ressuscitado te deu vida nele. Estamos unidos com Cristo e no último dia as portas da Nova Jerusalém se abrirão automaticamente e a voz do noivo dirá: vindes bendito do meu Pai e tomai posse do reino que se está preparado. Esta é a vida que nós temos com Deus. Louvado seja o Senhor. Então veja o que nosso irmão Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange. Amado, é constrangedor quando a pessoa está lá no meio do pecado e ela lembra da cruz. Isso é constrangedor. A pessoa já comeu uma fatia de lasanha, já comeu duas. Quando chega na terceira, ela meu Deus. É constrangedor. Ou seja, está na gula, o cara está na gula, pecando na gula. Meu amado, em nome de Jesus, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Por isso você está liberto da lei. E ele morreu por todos, para os que vivem, não, olha aí, quem é cristão pode viver do modo que entende? Não. Ou você está casado com a lei, ou você está casado com Cristo. O que não pode, não está casado. Olha lá, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Porque Cristo não está lá em Jerusalém, carnalmente falando, amado. Ele ressuscitou, louvado. Ele está aqui conosco.
Ele está aí na tua vida nesta hora. Louvado seja Deus, amado. Ele está com você. Olha, quando você chega lá no teu local de trabalho, Ele está lá com você. Quando você está fazendo um trabalho qualquer, Ele está com você, está desenvolvendo o teu negócio, está desenvolvendo a tua vida, sei lá, mas Deus está na tua vida 24 horas por dia, amado. Estás casado com Cristo, amado. E olha, Jesus não vai morrer nunca mais. Graças a Deus por isso. Cristo Jesus vive para sempre. E se Ele vive para sempre, eu também viverei. Aí ele diz, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, diga amém, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, olha aí para o teu amado irmão, o senhor está do seu lado, diga, como é que vai, criatura de Deus? Está tudo bem? Nova criatura. Diga aí, nova criatura. Como é que você vai? Ô criatura de Deus, nova criatura, o amado fez nova assim, mas está repreendido. Ah, tá assim, olha, fez assim, está repreendido, que é isso, amado? Olha, amado, olha o velho homem tentando nascer aí de novo. Nova criatura. Então, amado, a lei é santa, temos aí 5 minutos. Vamos dar uma corrida aqui. A lei é santa, pois é a expressão do caráter de Deus. O problema não é a lei. Você sabe o que é o problema? Somos nós. O problema somos nós. O problema é a nossa natureza humana, pecaminosa, que perverte a lei de Deus e transforma algo que é santo em instrumento de morte. E aí Paulo explica isso em 7-12, que é o texto completo desta manhã. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E depois a gente vai entender melhor esse não cobiçarás. Não, vamos falar logo. O não cobiçarás, amado, é o único pecado dos 10, do decálogo, 10 mandamentos, que se refere a foro íntimo. Todos os outros é algo prático. Todos os outros. Não cobiçarás é foro íntimo. Todos os outros pecados, os tribunais dos homens têm como julgar. Mas o foro íntimo, só Deus pode julgar o que está no teu coração. Então Paulo falou, gente, a única tangente que tinha para onde fugir não tem como mais. Sabe por quê? Porque Deus é conhecedor do que está no meu coração. Então está dizendo, não cobiçarás. Aí diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mandamento se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, aí Paulo dá uma ratificada para ninguém ficar com dúvida. A lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Não está no texto de hoje, mas só para dar uma lidinha, um spoiler. Olha o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, amados, está em foco aqui o conceito errado de que pela penosa conformidade com os códigos de lei, seria possível adquirir mérito diante de Deus para a salvação ou mesmo para uma vida transformada. Então, existem basicamente 3 possibilidades desse tipo de relacionamento mediante a lei. Primeiro é o legalista. Quem são os legalistas? Os que procuram observar os pré-salvos. Uma vez que eles não conseguem atender às exigências da lei, porque é impossível cumprir toda a lei, eles se mantêm na aparência, viram religiosos. E aí, amada, a pessoa bota uma máscara na religiosidade, mas o coração não é transformado. Isso não tem valor para Deus. O legalista torna-se um fariseu. As ações exteriores e aparentes
são aceitáveis, mas as atitudes interiores são desprezíveis. Por isso Paulo vai lá e fala do não cobiçarás. Sepulcros caiados, disse Jesus para os fariseus. Você está pintadinho de branco por fora, bonitinho, arrumadinho, mas por dentro tem ossos podres, sepulcros caiados. Ou seja, é o legalista, é a religião. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando a palavra, o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para que guardardes a vossa própria tradição. Aí ele diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisse, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. Amado, o caminho daquele que tenta se relacionar com Deus através do antigo marido, que é a lei, chama-se adultério. E o adúltero espiritual é o fariseu sepulcro caiado, que põe tradições de homens, mas isso não vai transformar a vida de ninguém. Não adianta a pessoa colocar a roupa batina até lá no chão e por dentro está lá com desejo de cair o próximo e beijar todo mundo, e pegar todo mundo, e beber todas. O que adiantou? Não é não? O que adianta isso? É claro que você como cristão, não vai sair por aí mostrando nada, vai se vestir com decência, mas o teu coração está transformado em Cristo Jesus. Eu recebo esta palavra. O segundo momento é o libertino. O libertino olha para a lei como causadora de todos os problemas, não aceita nenhum jugo, não aceita estar ligado a nada, compromisso com ninguém, não aceita ter senhor nenhum sobre a sua vida. E aí ele diz: eu posso viver sem freios e sem limites. E assim ele transforma a graça de Deus em libertinagem. Judas, só tem um capítulo, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue a todos os... Amado, a fé foi entregue à tua vida. Qual é o resultado disso? Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram pronunciados antecipadamente para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam, olha o que eles negam, olha, o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos amados. Então, você não é... Não, amado, apertou alguma coisa aí? Não, estragou aqui. Volta como estava antes. Falei em libertinagem, aconteceu problema, pronto. Estou brincando. Então, você não é nem legalista e nem libertino, diga amém. O que você e eu somos? Cristãos. Então, amado, o cristão tem prazer, ouça, isso é importante, tanto em sua libertação da lei, porque foi justificado e é santificado pelo Espírito, mas também tem prazer em sua liberdade em Cristo para cumprir a lei. Você está livre em Cristo e pela sua liberdade no Espírito Santo você é um cumpridor da lei. Como é que isso acontece? Temos 3 minutos para explicar a igreja e aplicar a mensagem. Romanos 7, 22, ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Quem é que tem prazer de buscar o Senhor? Quem é que tem prazer de falar de Jesus? De ter vida de oração? Prazer e ama a palavra de Deus? Prazer de ser fiel, dizimista, ofertante? Quem faz isso é o Espírito Santo na tua vida, amado. Então o crente se deleita na lei moral de Deus,
por ser ela a revelação da vontade do Senhor. Mas a força para cumprir isto não vem pela lei de Moisés, não vem pelas leis cerimoniais, vem pela graça de Cristo na tua vida. Então, o legalista teme a lei, está debaixo de servidão e maldição. O libertino detesta a lei, lança fora e então vive em devassidão e nega Cristo Jesus. O cristão respeita a lei, anda no Espírito, e o Espírito lhe capacita para cumprir a lei, a essência da lei. Pastor, qual é a essência da lei? Essa aí, amados, estamos careca de saber nessa igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, diz a palavra: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, o que é que tem feito? Tem cumprido a lei. O que o teu marido antigo, abusivo, tentava fazer na cajadada e na maldição, o novo marido ressuscitado em Cristo Jesus opera pelo amor, e você cumpre a lei. Louvado seja. Versículo 9, ele diz: para isso, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quem tem muito amor no seu coração, diga amém. Quem ama aí, amado. Então eu peço 1 minuto do seu amor para terminar essa mensagem. E eu digo para você: o cristão pode viver do modo que bem entende? Não. Diga não, pastor. De modo nenhum, não pode. Não, pois ou estamos casados com a lei ou com Cristo. E nós estamos casados com Cristo e apaixonados por Ele. Nós amamos Jesus. Diga: eu amo Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Tu és tudo na minha vida. Tu és tudo em nossa vida, Jesus. Tu és o fôlego da nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, pela tua cruz. Teu amor é tudo que nós temos, Pai. Então, amados, casamento implica em perda de liberdade, em perda de independência. Não se pode viver casado como se fosse solteiro, como se você bem faz tudo o que quer, unilateralmente e pronto. Não pode. O solteiro toma decisões unilaterais constantemente, o casado não. Há deveres e obrigações. Existe uma contrapartida maravilhosa, a possibilidade de viver a experiência de um amor, intimidade e aceitação e segurança e pertencimento que o solteiro não tem, mas o casado tem. Louvado seja o Senhor. Então, em virtude desse amor e dessa intimidade, a perda de liberdade e de unilateralidade é um prazer e não um fardo. Em um bom casamento, a vida inteira é afetada. A vida inteira é transformada pelas vontades e pelos desejos da pessoa a quem se ama. Ou seja, o cônjuge tem prazer em proporcionar prazer ao outro. Ele busca descobrir os gostos do amado e fica feliz em implementar mudanças na sua vida para agradar e fazer feliz o amado. Ele é feliz buscando fazer o outro feliz. Isto é o resumo do amor na palavra de Deus. Então, termino com Efésios 5:25, que é o exemplo disso aí. Ele diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que ele se entregou por ela? Santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para que Cristo se entregou por ela? Santificar ela, doar a vida por ela, morrer na cruz por ela, sofreu Getsemane, sofreu tudo que sofreu,
para abençoar a vida dela. Para quê? Para quê? Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus era feliz, fazendo-se feliz, fazendo a sua noiva feliz. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amado, você ama Jesus? Você tem prazer em conhecer os gostos de Jesus e obedecer esses gostos? Você tem prazer em implementar mudanças na sua vida para agradar os gostos de Jesus? Você está casado com Jesus, o Cristo ressuscitado, amado. Então eu termino dizendo: nós não estamos debaixo da lei que nos amaldiçoa, nós estamos debaixo da graça, casados em Cristo Jesus, para viver este amor. Viva este amor, viva a profundidade do amor de Cristo, e você vai apresentar a tua própria vida diante dele. Eu lhe digo, amado, não haverá vida mais feliz do que esta. Você identificou o problema, você mesmo, o pecado, identificou a maneira errada de consertar o problema, a lei, identificou a solução. Como é que eu posso me livrar da lei? Só morrendo. Eu morri em Cristo Jesus, mas eu ressuscitei, porque Ele ressuscitou. E agora temos uma jornada, uma aventura maravilhosa. Qual? Descobrir os gostos deste marido ressuscitado, para viver para Ele. Mas pastor, eu posso fazer isso? Eu vou conseguir? Claro, o Espírito Santo vai capacitar a tua vida, e você vai dar muitos frutos para Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus.